Um tipo de história que eu gosto muito são de histórias que se passam no circo, né? Tanto que um dos meus filmes favoritos é As Sete Faces do Dr. Lau, clássico que mistura circo com faroeste, com mitologia grega, né? E existe um livro incrível que é justamente o Circo Mecânico, que mistura ciborgue, sociedade pós-apocalíptica e circo, naturalmente. Pois bem, estava vendo entre as levas de materiais que eu tinha recebido da VEC já há algum tempo, vendo alguma coisa interessante para ler, né? Só que minha cabeça não estava bem assim, tipo, de repente vai um terror, mas não quero um terror tão pesado, eu quero uma coisa alegre, mas não tão alegre assim. E de repente achei um livro que me ajudou a sair dessa ressaca, uma coisa que é simples, gostosa de ler e ao mesmo tempo tem vários pontinhos interessantes, que é o Espero que Não Me Apaixone por Você, do César Alcazar. Então venham comigo aqui o Luiz, do Monstros e Aventuras, no nosso quadro Luiz Vraria, para conhecer um pouco mais dessa obra. E lembrando que aqui no nosso quadro Luiz Vraria, a gente não tem spoilers, galera. Pois bem, a primeira coisa interessante é que o César, ele é mais conhecido pela linha de obras dele, O Cão Negro, que são obras de aventuras, numa linha mais espada e feitiçaria, uma coisa de luta mais sombria, séculos atrás, né? E aqui nós estamos falando de um Brasil. Justamente no Espero que eu não me apaixone por você, é uma história de detetive que se passa no nosso país, porém, alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, sendo que o protagonista ele é um sobrevivente da Guerra Civil da Espanha. E o que ocorre? Aqui, no meio do quadro depressivo que ele está tendo, ele acaba recebendo um caso que resolve tentar solucionar, que é de uma suspeita, mais precisamente numa morte suspeita em um circo que tá na cidade, né? Então a gente vê ele investigando o que aconteceu, conhecendo as pessoas exóticas do circo, só que temos um problema, ele também tem surtos de sonhos e alucinações do personagem. Então você junto com ele sempre fica na dúvida o que é real ou não para tentar desvendar o caso com altas reviravoltas ao longo da história. Pois bem, a primeira coisa interessante é justamente pegar um personagem de ascendência espanhola, né? Já quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, né, a gente pensa muitas vezes Itália e a questão da Itália, a Alemanha, a França que lutou muito na resistência durante a guerra também, né, não apenas os países que lutaram do lado do eixo, também o pessoal americano, China versus Japão, né? Só que o que acontece? A Espanha é um caso especial, porque ele ficou meio que neutro na Segunda Guerra Mundial, porém teve uma ditadura exatamente nos mesmos moldes da Itália, do Japão e da. E justamente da Alemanha nesse período. Só que, como eles ficaram neutros, simplesmente não foi feito quase nada com eles, e o ditador ficou lá até 1975. Pois é, tínhamos um governo totalitário, pro qual, infelizmente, ninguém aqui do Ocidente ligava, fazendo horrores com a população da Espanha até 75. Então temos um personagem que é bem frustrado pelo fato de que o resto da Europa tá livre, porém justamente o país natal dele faleceu um monte de gente e infelizmente ele não, as coisas continuam péssimas por lá, né? Então, tanto que ele encontra um ou outro espanhol aqui no Brasil, né, com o qual ele faz amizade, né, ele lida com essa depressão, só que além disso também tem um amor do qual ele se distanciou durante essa época da guerra. Então temos esses traumas internos, tanto de coisas que ele fez, mas de coisas muitas vezes que ele não fez, deixou passar por falta desse ânimo, dessa energia, dessa perda da guerra, sabe? E que vão, vez ou outra, voltando na cabeça dele. Ao mesmo tempo, ele vai investigando o circo, né? Onde temos, inclusive, a pessoa que pede para investigar é justamente a mulher barbada que tenta pegar e descobrir se o atirador de facas, que é o marido dela, realmente teve um acidente com facas e faleceu, ou alguém matou ele. Afinal, o cara é super hábil com facas, e dois, tem um pessoal não muito agradável que tem parentesco justamente com algumas pessoas do circo. Mas, precisamente, temos um grupo um trio que é justamente parente de uma artista de circense que basicamente já namora várias pessoas casadas ou não dentro do circo e fora dele, né? E justamente esses parentes acabam tacando o terror na galera que acaba se aproximando muito justamente da garota, né?
Então, e o que acontece? Ao longo da história, nós não apenas temos cada artista exótico do circo a gente conhecendo, tipo a mulher mais tatuada do mundo, o tocador de acordeão, o criador de bonecos, etc, né? Como também a gente tem um problema. O protagonista, algumas vezes a gente pode pensar sobre um acontecimento específico da guerra que pegou e acabou gerando um trauma dele, que pegou e faz com que ele comece a ter esses surtos alucinatórios, e até onde tudo é resultado realmente uma coisa puramente psicológica de tanto que ele pegou e sofreu nesse período, ele tem muitos surtos alucinatórios. Então, de repente, parece que ele vai pegar e se encontrar com um determinado personagem, só que ele tá se encontrando, só que aquilo na verdade é um sonho no qual ele tá vendo a idealização de como seria aquele caso. Ou pegando, lutando contra pessoas, quando na verdade aquilo lá nunca aconteceu, era apenas um surto que ele estava tendo. Então muitas vezes a gente acha que está conhecendo um personagem novo, quando na verdade a gente está vendo apenas aquilo que está na cabeça do personagem, para depois tentar de novo isso, para finalmente chegar realmente quem é a pessoa que ele está investigando no circo e descobrir o verdadeiro passado daquilo. E a gente fica sempre na dúvida, né? Até onde é alucinação, até onde não é. O próprio personagem ele sempre acaba se perguntando sobre isso, né? E por causa disso também, certos acontecimentos estranhos ao longo da história, a gente fica na dúvida até onde ele tem algumas alucinações, ilusões que se mesclam com o mundo real, ao invés de criar uma realidade própria temporária, né? Ao invés de ser só tipo um sonho temporário que ele tem, de repente ele acorda e percebeu que não aconteceu aquilo, né? Até onde de repente coisas que não existem que ele está vendo lá, e até onde existe realmente um componente sobrenatural, um componente fantástico com forças desconhecidas interagindo lá no meio e que ele precisa lidar. Só que temos um problema, estamos falando de um detetive e ele lida com pessoas mal encaradas, inclusive pessoas armadas, né? Então isso pode pôr extremamente em risco a vida dele. Tanto que você pensa até onde essa falta de vigor dele faz com que ele acabe encarando missões que pode ter um lado meio autodestrutivo ou muito autodestrutivo nesse processo, sabe? Inclusive, fico me perguntando, inclusive devido a certos acontecimentos, até onde são essas visões, são alucinações que ele está tendo, ou se ele está tendo visões de outras coisas, visões de possibilidades do que poderia realmente ter acontecido, visões de como as coisas poderiam ser, na verdade, que acabam se mesclando na mente dele, até ele finalmente desvendar numa mega reviravolta e que acaba elucidando algumas coisas da história, o que exatamente aconteceu com o atirador de facas, quem estava envolvido nisso e como aquilo afeta diretamente a vida dele em várias possibilidades. É uma história muito sobre superar justamente o impulso de você não fazer nada por causa de uma coisa muito ruim que aconteceu, por causa de um fracasso muito grande e tentar seguir em frente. Como algumas vezes fracassos podem gerar ondas de fracassos que nós mesmos provocamos por deixar cair aquela onda de tristeza e angústia nesse processo, ao mesmo tempo que é uma história de suspense e investigação muito bem elaborada e extremamente divertida, alternando sempre um clima entre melancolia, suspense e uns toquezinhos com uns toquezinhos de humor dentro da história, né? Inclusive com uns coadjuvantes bem interessantes, como a Emma, dona de um bar com um pessoal bem estranho que acaba frequentando lá dentro, né? E que acaba sendo um dos melhores amigos, talvez a melhor amiga que tenha justamente o protagonista dentro da história. E eu queria saber quais histórias legais de detetives e que elas saem desse padrão simplesmente investigar qual foi o assassinato e que tem um saborzinho extra que acaba desenvolvendo na história. Coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!